Olá pessoal, eu sou Eduardo Romani, acadêmico de jornalismo do sétimo período do Centro FAG, e este é o primeiro episódio da série Ofoca Podcast, conteúdo voltado para você que ainda se sente perdido na graduação e que deseja saber mais sobre comunicação e jornalismo. E neste primeiro episódio nós vamos conhecer um pouco sobre o jornalismo especializado e eu recebo aqui o jornalista Gustavo Porto, que tem mais de 30 anos de experiência, cobrindo diversas áreas como política, economia e agro. Atualmente trabalha no portal AgFeed. Gustavo, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Edu, e obrigado a todos que estão nos acompanhando. É um prazer muito grande estar falando com os meus colegas aqui do AgFeed, como é bom poder falar para estudantes, né? Poder ensinar um pouco e passar um pouco da experiência aí, afinal, como você disse, são mais de 30 anos de profissão. Uhum, perfeito. Então, você poderia comentar um pouco sobre como que foi o início dessa sua trajetória profissional? Muita gente às vezes tem dúvidas de como começar, enfim, como se encontrar na profissão. Gostaria que você pudesse compartilhar um pouco isso com a gente. Pois é, Eduardo, eu comecei, pouca gente sabe, né? Antes do jornalismo, eu fiz faculdade de cinema, estudava em São Paulo, era no 1989 quando eu entrei. E aquela época foi uma época foi muito difícil para o cinema. Foi na época logo depois o agora preso, né, o ex-presidente Fernando Collor tinha assumido, tinha acabado com a Embrafilme, que era o grande fomentador do cinema nacional, e simplesmente o cinema brasileiro naquela época acabou. Acabou o cinema e todas as produções foram paralisadas, assim, então foi feita uma transição depois para poder receber o fomento privado, mas naquela época o cinema era basicamente público e não tinha muita oportunidade de trabalho. Mesmo assim, eu tenho vários colegas que conseguiram seguir na profissão. Em 91 eu decidi eu vou fazer jornalismo também, era uma profissão que desde menino que eu gostava. Chega uma época que eu fiz as duas faculdades juntas, muita coisa de jornalismo eu já tinha estudado cinema, então eu conseguia dispensar essas matérias na faculdade. Em 93 eu comecei minha carreira direto no jornalismo. Comecei trabalhando na Gazeta Guaçuana, que é um jornal da cidade de Mogi Guaçu. Curiosamente, a cidade que eu nasci, que é uma cidade perto de Campinas, em São Paulo, e eu ia para lá todo dia, terminava a aula, ia para lá. E já comecei trabalhando no jornal, e aí em seguida eu já emendei com outras coisas. Teve uma época que eu trabalhei na Cinemateca, aqui em Campinas, consegui unir aí as duas paixões, né, que é no cinema e jornalismo. Eu trabalhava na organização, na assessoria, na programação da Cinemateca, junto com o Senac aqui em Campinas. Foi uma época muito boa, mas aí logo comecei a trabalhar no jornalismo diário, trabalhei em vários jornais, um jornal no Diário do Povo aqui em Campinas, que já não existe mais, infelizmente, que era um grande jornal aqui de Campinas, que é onde eu moro, né? Eu moro em Valinhos, que é uma cidade vizinha em Campinas, mas é tudo na região metropolitana aqui. E trabalhei na Folha de São Paulo, na sucursal de, de Campinas. Foi onde começou minha carreira mais no jornalismo pesado, mesmo diário. E foi muito bom. Foi aí que eu comecei a minha carreira. Uhum, certo. E você tinha alguém como referência na área, algum norte assim para seguir? Ah, fiz cinema, vou seguir mais pro audiovisual. Tinha esse pensamento quando começou a graduação? É legal, né? Acho que todo moleque que começa no jornalismo quer fazer jornalismo esportivo, né? Que é uma área que quase todo mundo gosta, né? Ou jornalismo esportivo, ou cultural, enfim. E eu queria fazer jornalismo esportivo. Num dos meus trabalhos no começo da carreira, eu trabalhava de domingo no Diário do Povo, conforme eu te falei. No Diário do Povo, na época, tinha um caderno de esportes, tem dois times grandes de aqui, né? Em Campinas, a Ponte Preta e o Guarani. Tinha uma cobertura grande, então eles contratavam freelancers para trabalhar nos domingos, aos domingos. Então eu trabalhava de domingo no jornalismo esportivo e gostava muito dos cronistas, né, esportivos, né? Zé Silvério, eu cresci ouvindo rádio, então o Zé Silvério era uma referência para todo mundo que gostava de esportes, e era o cara que
é o cara, né? Ainda está vivo e é o cara que gritava gol antes da bola entrar. Era um cara que eu sempre acompanhei. E jornalismo de todos os tipos, né? Todos os colunistas. Basicamente era no começo do jornalismo, o jornalismo esportivo. Mas eu lia muito jornal, né? Meu pai assinava jornal, assinava revista quando era moleque, e o Estadão, a Folha, a gente lia bastante, todos esses colunistas, né? Hélio Gaspari, Coni, os cronistas, enfim, todos os jornalistas da antiga, que depois, só depois eu vim aí acompanhar melhor no trabalhando, né? Trabalhando com eles, enfim, foi muito curioso assim, se poder encontrar pessoas como as pessoas que você lia, né? É muito Aham. engraçado. É muito legal isso. Mas você comentou do esporte e a partir de qual momento você viu que não ia seguir na área ou de repente acabou avaliando que não compensava ou se conseguiu seguir por um tempo? Como que foi isso? Em 93 eu comecei a trabalhar, 93, 94, no dia de 1993, 1994, comecei a trabalhar no domingo, né? E aí em 95 eu já arrumei um emprego fixo na Folha Campinas aqui, e que nem era Folha Campinas, era Folha Sudeste, que cobria a cidade da região. Na época, a Folha de São Paulo tinha várias sucursais e várias editorias regionais aqui em São Paulo. Tinha em Rio Preto, tinha em Ribeirão Preto, tinha no Vale do Paraíba, ABC e Campinas. Eram as folhas regionais que falavam. E ali já comecei a fazer esporte, mas já tinha um setorista e já caí fazendo qualquer tipo de história, assim. Fazia polícia, fazia política, fazia economia. Ali já não dava muito mais para poder escolher. O editor já não deixava você ficar escolhendo, você tinha que fazer o dia a dia. Enfim, sempre já fazia, fazia de tudo um pouco, assim. E foi muito bom poder aprender para ser bastante eclético. Acho que ser eclético é uma coisa muito boa no jornalismo. E depois desse ano na Folha, eu voltei para o Diário do Povo, trabalhando já na editoria de política, quando eu comecei em política, e ali eu fiquei bastante tempo em política, depois migrei uma época para cidades, ou, enfim, fazendo o cotidiano, o dia a dia, e aí fui fazendo o que aparecesse, assim, Uhum. não tem muita, não tinha muita escolha para poder fazer, mas basicamente eu me dei bem em política logo no começo da carreira e foi uma área que eu me aprofundei bastante, assim. Uhum. E na graduação, como que foi? A gente percebe aqui também algo que é muito comum na formação, muitas produções acadêmicas, elas são influenciadas pelos gostos pessoais que cada estudante tem. Por exemplo, tem determinado estudante, ele gosta da área do esporte, ele vai fazer um VT, uma reportagem ali com o seu time preferido, entrevistando o técnico. Outro gosta de automobilismo, ele vai lá no autódromo fazer uma produção. Gosta de de policial, vai às vezes cobrir esse tema, saúde também. E queria saber um pouco de você. Você procurava, você trazia também esses temas que você gostava na produção acadêmica ou tentava mudar um pouco? Como que era isso? É muito curiosa essa história, né? Eu lembro que na produção acadêmica a gente fazia reportagem de tudo, enfim, a gente ia atrás, e, e o que mais me marcou, por exemplo, foi na época do TCC, né? Do projeto experimental que a gente tinha que apresentar para o final, para a conclusão do curso. Você está chegando nessa parte. E foi uma época que eu consegui unir também as duas paixões. Conforme eu falei, eu já trabalhava já na área, eu estava trabalhando na Cinemateca, aqui em Campinas, e eu conheci muitos. O diretor da Cinemateca, os projecionistas, assim, o meu TCC foi sobre um cineasta de Campinas, o Alfredo Roberto Alves, que foi o primeiro, um cineasta que fez o primeiro filme sonoro em Campinas, eh, chamava Os Falsários, na década de 50, e foi o cineasta que fez o primeiro longa-metragem em Campinas,
que era sobre os bandeirantes, o Fernando Dias Paz, enfim, sobre os bandeirantes. E aí a gente fez o TCC sobre ele, que era o Alfredo Roberto Alves, que chamava Bandeirante do Cinema, né? Um paralelo aí entre o desbravador do cinema aqui em Campinas e toda a história, né, dele, enfim, do que ele fez, do que ele desenhou para o cinema. E foi muito bom naquela época, a gente conseguiu entrevistar várias as filhas dele, parentes dele, diretores, o diretor do MIS, foi diretor do Museu da Imagem do Som aqui em Campinas, o seu Henrique. E foi uma época muito legal fazer um vídeo, um documentário. Eu gostava muito de cinema, consegui fazer um documentário sobre um cineasta no meu TCC, mas infelizmente ou felizmente eu caí aí no jornalismo de jornal mesmo, no jornalismo diário, e segui minha carreira nessa linha. Mas a produção era legal poder fazer sobre um cineasta, um documentário sobre um cineasta, que foi muito legal. Uhum. E nesse tempo que você trabalhou ali no jornalismo mais do cotidiano, geral, a partir de qual momento você percebeu que valeria se especializar ou foi obra do acaso, acabou pegando as editorias? Como é que foi isso? Foi obra do acaso, completamente do acaso mesmo. Assim, eu me especializei em política, porque fui trabalhar na editoria de política no Diário do Povo, e foi indo, subindo ali, aí eu virei colunista, tinha editora lá, mas eu tinha uma coluna diária no Diário do Povo. Aí eu saí, voltei para a Folha, e aí fui trabalhando na década no final da década de 90, em 99, fui trabalhando em um portal automotivo aqui, foi uma das bolhas da internet. Tinha um portal automotivo do grupo De Pascoal, de uma grande rede de autopeças e de pneus, assim, enfim. E criou-se um portal sobre veículos, motos e carros, um portal sobre veículos. Naquela época eles precisavam de ter um conteúdo para o grupo. Fui trabalhar, me especializei nessa área, que depois, no futuro, quando eu já trabalhava no broadcast da Agência Estado, eu usei bastante, né, os conhecimentos que eu fiz naquela época de trabalhar nos veículos. E aí, em 2002, me mudei para Ribeirão Preto, me casei, meu primeiro casamento, e fiquei lá em 2003. Apareceu uma vaga, o broadcast da Agência Estado, né? Tinha uma vaga, tinha um setorista, uma vaga especial para Ribeirão Preto, pela pujança do agronegócio que tinha, que cobria, era um correspondente em Ribeirão Preto, era o único correspondente em cidade do interior do Brasil, que trabalhava em Ribeirão Preto, ficava lá, cobria o diário, e eu fui chamado para trabalhar e comecei minha carreira no broadcast, onde eu fiquei 20 anos. E ali era muito agronegócio, cana-de-açúcar, suco de laranja, açúcar, álcool. Foi no começo da época dos carros flex, foi no começo do boom da cana-de-açúcar, foi numa época muito pujante para o suco de laranja, que ainda tem. O Brasil é o maior produtor mundial de suco de laranja, e aquela região é a maior produtora do Brasil de laranja, de suco de laranja. Café, tinha boi, então eu acabei me especializando no agronegócio, e também voltei à minha via política, porque naquela época era o começo do governo do atual presidente, no primeiro mandato do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A gente tinha ministros muito importantes naquela época. O ministro Antônio Palocci foi prefeito de Ribeirão Preto, ele era o ministro todo-poderoso da Economia, ministro da Fazenda. A gente tinha o ministro Roberto Rodrigues, que era o ministro da Agricultura, que era de uma cidade vizinha lá, estava sempre por lá. Tinha vários políticos que passavam por lá. Então, eu fazia basicamente agronegócio e política, mas muito mais o agronegócio. Aí você vai perguntar, mas você não sabia nada de negócio? Sabia, quando era moleque, eu vivia todo final de semana, a gente ia para o sítio. Meu pai era de uma família de agricultores, eu ia para o sítio, mexia com boi, com bezerro,
com plantio, apanhei algodão quando era moleque, então eu conhecia, sabia quanto pesava uma arroba, sabia um pouco da lida diária, então ajudou bastante para mim esse aprendizado que eu tinha quando era moleque. Caramba, e só por curiosidade, você que teve essa vivência do interior, não pensou em fazer agronomia ou veterinária? Pois é, né? Eu É uma não pergunta pensei. comum, às vezes. Não pensei. Eu até pensei depois, né, do jornalismo. E é muito engraçado que eu me especializei. Uma das áreas que eu me especializei foi laranja, suco de laranja. A minha pós-graduação eu fiz sobre agronegócios e o meu trabalho final era sobre uma doença, era sobre uma doença que ainda atinge, porque é a principal doença da citricultura, que é o greening. E eu aprendi muito sobre laranja e vira e mexe encontrava as pessoas e ia entrevistar e ficava fazendo as perguntas mais complexas assim. O pessoal, você é agrônomo também? Eu falei, não, eu estudei bastante e me aprofundei bastante nessa área, mas não pensei na hora mas, enfim, eu sempre fui um cara mais urbano do que rural, apesar de gostar muito. Hoje adoro muito mais o mato do que a cidade, assim, mas não pensei. Naquele momento, não. Depois até poderia pensar. Uhum. E você comentou da pós-graduação e foi quando você entrou na Agência Estado que você pensou em fazer, ou você já tinha feito algo do tipo, uma pós? Não, eu entrei na Agência Estado, no broadcast, e comecei a trabalhar com agro. Foi uma área que eu gostei bastante, e aí eu precisava fazer um. Sempre tem que continuar estudando, né? Se aprofundando e aprendendo outras áreas, e agro é uma área que me atraiu e me atrai até hoje, o agronegócio. E aí foi quando apareceu a oportunidade, a FAAP em 2005, 2006 abriu uma unidade em Ribeirão Preto, de pós e depois um colégio, né, também. A FAAP, que é uma faculdade, um centro universitário de São Paulo, muito famoso, abriu unidades em Ribeirão Preto e São José dos Campos, e aí em Ribeirão tinha uma pós-graduação em agronegócios, e aí eu conversei com a agência Estado na época, eles deram uma bolsa, ajudaram a pagar o curso, e a gente eu fiz a minha pós-graduação em agronegócios lá. Foi bem legal, conheci pessoas boas, professores, professores que são fontes hoje, assim, e ficaram bastante amigos e foi uma época muito boa, assim, 1 ano e meio, quase 2 anos de pós-graduação foi bem interessante. Uhum. E sobre o jornalismo especializado, como que você definiria essa área? Se é um processo natural que o jornalista ele começa a cobrir geral e se especializa, ou se é melhor ele permanecer no geral? Como que você avalia as vantagens dessa área? Eu acho que o jornalismo especializado, se uma pessoa, se ela começa no agro e sempre vai fazer agro, eh, ou começa em economia e vai fazer sempre economia, eh, ou esportes, sempre esportes, eu acho eu não gosto, assim, eu acho bem ruim. Eu acho que o jornalista tem que saber escrever sobre tudo. Várias vezes na, na minha carreira. Lembrando que depois de Ribeirão Preto eu fui para Brasília, fui editar política, e a gente fazia plantão direto, encontrava plantão em plantão de final de semana, você nunca sabe o que você vai fazer, né? Que área que você vai fazer, você não vai cobrir sua área no plantão. Então, gente, eu várias vezes ouvi, mas eu nunca escrevi sobre isso, eu nunca escrevi sobre aquilo, enfim. Eu acho bem complicado, né? Não é bom um jornalista ser especializado em uma única área. Ser especializado, tudo bem, mas numa única área, não. Tem que saber escrever sobre tudo, porque você nunca sabe o dia de amanhã, né? Um dia eu estava em Uhum. casa, eu estava fazendo agro em Ribeirão Preto, a minha editora me liga, ó, tem um projeto que a gente vai retomar, que é o broadcast político, e a gente precisa de que você vai editar o broadcast político em Brasília. Você topa? Eu falei, topo, vamos lá. Duas coisas, uma coisa que eu nunca tinha feito, melhor, tinha feito já na Folha, uma passagem da minha Folha eu editei, mas era editor assistente, era redator,
E uma outra coisa era política, na edição de política. Então, já falei, top, vamos embora, vamos fazer, enfim. Mas eu nunca fiz, faz muito tempo que eu não faço política, faz muito tempo que eu não cubro. Eu acho que os meus ex-chefes, sabendo que eu tinha essa característica de mais eclético, de poder fazer qualquer coisa, já ouvi isso várias vezes. Ó, o Gustavo escreve sobre qualquer coisa. Já fiz economia, já fiz veículos, já fiz polícia, já fiz qualquer coisa, então facilita bastante para a gente aí no jornalismo. E eu acho que é até bom um profissional ser bastante eclético, né, Eduardo? Aham, bacana. E para quem vai começar então especializado, né, tá ali aprendendo diversas áreas, um pouquinho de tudo, quais as estratégias você recomenda para melhorar, para começar a focar mais na escrita, produção audiovisual? Hoje em dia o mercado está muito mais voltado ao vídeo, né? Sempre tem que ter um videozinho para rede social, enfim, para divulgar. Gostaria que comentasse um pouco sobre isso. Eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer, o jornalista tem que fazer, é ler bastante. Assim. Leitura é fundamental. Outro dia eu estava, não só para jornalista, acho que para universitário, pessoa, menina, o menino que vai prestar uma universidade. Outro dia eu estava conversando com uma prima minha, que é uma filha de uma prima irmã, e ela está prestando, fazendo cursinho e para poder fazer faculdade de medicina. E aí ela foi fazer uma prova no cursinho. Eu fui ver a prova dela. Tinha umas coisas de matemática lá que não lembro mais, mas aí tinha uma questão lá de geopolítica, né, da questão da Venezuela, que falava sobre, uma pergunta sobre, um enunciado era sobre a migração da Venezuela, né, para os países, toda a crise da Venezuela. E a primeira resposta tinha um pedido para responder a pergunta qual que era a questão correta. E a primeira questão é lá, o Brasil é um dos países que mais recebe, um país que mais recebe imigrantes da Venezuela e por causa da situação deles, e tem a Operação Acolhida, papapá, pela Guiana. Aí ela já cravou aquela questão como sendo a questão correta. E eu lembro que eu tinha lido que o Brasil não é o país que mais recebe imigrantes da Venezuela, né, refugiados da Venezuela. O Brasil é o terceiro país, depois da Colômbia, e depois, não sei se é Peru, Equador, do outro país lá do vizinho, e eu lembro que o Brasil era o terceiro. Eu falei, ó, querida, não é, enfim. E a resposta era essa, só lendo o que a pessoa vai saber, só lendo o diário, só lendo o jornal, lendo o site, lendo bula de remédio, lendo qualquer coisa que a pessoa vai aprender. E vídeo, acho que todos os jovens já nascem sabendo e as pessoas vão só desenvolvendo, né? E vídeo é um caminho muito, uma vertente boa para o jornalismo. Esses vídeos curtos, tem que produzir bastante, saber fazer bastante. Inclusive nós aí, mais velhos e experientes, também temos que fazer tudo, né? Para poder sobreviver no jornalismo hoje. Bacana. E nesse episódio também a gente vai abrir uma partezinha para um espaço para os acadêmicos, que a gente foi aqui no centro universitário para perguntar, para saber deles, né, o que eles gostariam de saber de você sobre a área da comunicação. Então, o primeiro é sobre a Luna. Pode rodar. Você, como uma pessoa que já está há bastante tempo na área, você tem alguma recomendação para quem está começando o curso, alguma área para se especializar, alguma área de editorial, alguma carreira que seja mais interessante de seguir? E após a graduação, teria alguma outra graduação que também complementaria bem o curso, ou talvez uma pós que você recomende as pessoas fazerem? Conforme eu falei antes, o jornalismo o jornalista, a recomendação é começar em todas as áreas, assim, porque ali você vai se encontrar em alguma área possível e é importante, né, você saber bastante sobre tudo e também, repetindo, ler bastante, se informar bastante, saber do que está acontecendo no cotidiano geral, no mundo, né, para poder saber sobre tudo um pouco, que vai te ajudar muito aí no futuro. E sobre uma pós-graduação, aí depois que você começar a trabalhar,
vê a área que você mais se identifica, você vai fazer uma pós-graduação. Uma outra dica também importante é você saber um outro idioma. Eu, 2 anos atrás, praticamente 2 anos atrás, eu decidi que eu ia morar fora, porque eu não conseguia adequar meu tempo com estudar inglês. Morei 1 ano no Canadá e ali foi onde eu tive uma experiência maravilhosa com o idioma, para melhorar meu inglês e para poder conhecer pessoas novas e ter melhorar minha carreira, melhorar minha cultura, conhecer, fazer amigos novos. Então, quem puder, né, vá cedo para morar fora no exterior para poder aprender alguma coisa, para poder conviver e aprender um outro idioma, é fundamental para todo mundo. E a próxima pergunta é do acadêmico Lucas Mendes. Olá, Gustavo Porto. Eu sou o Lucas, acadêmico do terceiro período de jornalismo aqui na FAG. E eu gostaria de saber se no jornalismo especializado tem muita ideologia envolvida ou você tem que elevar a sua neutralidade ao fazer os estudos ao máximo que você pode. Lucas Mendes que é o nome de um grande jornalista, né, que fica na Globo, um grande jornalista aí do GNT, enfim, de Nova York, é um grande jornalista. Mas, Lucas, todo jornalista tem sua posição política, mas isso não pode ser misturado com o jornalismo. Não pode se deixar contaminar. O jornalismo tem que ser sempre crítico, combativo, tem que ser sempre questionador e independente do governo que esteja, independente de quem esteja no poder. Agora a dúvida é da acadêmica Alice da Rosa, do primeiro período. Olá, Gustavo, tudo bem? Eu gostaria de saber qual que é a sua visão da mídia em relação ao agronegócio nesse mundo que a gente está vivendo, onde o agro se tornou o vilão visto pela população em geral. Boa pergunta, hein? A mídia do agronegócio, a gente tem muito jornalista especializado. A mídia tem que mostrar a realidade, né? Mostrar as coisas boas que o agronegócio faz, as coisas ruins que o agronegócio traz, sendo sempre independente. Mostrar projetos interessantes, projetos que deram certo, projetos dos pequenos agricultores. A gente tem vários pequenos projetos dos pequenos agricultores que são positivos. Enfim, contar histórias boas e questionar, como todo jornalista, a parte ruim. E eu acho que isso a gente tem feito muito bem no jornalismo, no AgFeed, principalmente, que é o portal que eu trabalho, e nos outros portais aí, nos outros veículos de comunicação, na maioria deles, assim, não em todos, mas a maioria dos veículos, esse questionamento e mostrar as coisas boas e questionar as coisas ruins e mostrar as coisas ruins também tem sido feito. Uhum. E falando mais sobre o agronegócio, hoje em dia, para o jornalista que está se formando, é uma área que vale a pena investir, fazer pós-graduação? Como que você vê isso? É uma área que eu lembro que em 2003, quando eu comecei nessa área, era não era tão grande como se tornou hoje. A gente tinha basicamente o valor econômico, já tinha que estava nascendo, se não me engano, enfim, que estava crescendo quando comecei, logo depois que já tinha 2 páginas de agro. O jornal O Estado de São Paulo, que era o jornal co-irmão de onde eu trabalhava no broadcast, que tinha o suplemento agrícola. A Folha teve uma Agrofolha, tinha revistas especializadas, a Globo Rural, a Dinheiro Rural, várias revistas, e alguns portais, algumas coisas especializadas na minha área. Eu lembro, tinha cana-de-açúcar, que tinha bastante, revistas de cana, enfim. Mas era muito pequeno naquela época ainda. Eu lembro na cobertura da AgriShow lá no começo, era bem tranquilo. E todo esse movimento de crescimento grande do agro, né, que teve, trouxe também aí o jornalismo especializado. E é uma área boa para quem gosta de roça, para quem gosta de contar histórias boas. Eu acho que quem gosta, quem quer fazer, vai seguir em frente, porque sempre tem história boa. Cada dia a gente tropeça numa história boa e diferente aí do agronegócio.
Uhum. E quais que são as principais diferenças entre essa área para as demais do jornalismo especializado? Eu acho que não tem muita diferença, assim, todo jornalista especializado na sua área vai, vai ter que traduzir a dificuldade de contar a história sobre um assunto específico para o leitor comum. Explicar como funciona, por exemplo, uma cogeração de energia elétrica numa usina de cana-de-açúcar. Isso tem que ser o didático, o mais didático possível. O cara vai lá para produzir o açúcar e o álcool, ele moe a cana-de-açúcar, fica lá, antigamente era um entulho, né, um bagaço de cana-de-açúcar. Ele vai lá e queima esse bagaço em uma usina térmica, que você vai aprender, que você vai lembrar o que você aprendeu lá na aula de química no ensino médio, no ensino fundamental, produzindo aí vapor, que vai produzir da energia térmica, você vai produzir energia elétrica, vai jogar energia elétrica no sistema. Isso tem que explicar pro leitor. Explicar como funciona como é a contaminação no greening, por exemplo, que é a principal doença da laranja. Você tem que explicar que vai lá um mosquitinho, pica, morde a laranja, né, a folha da laranja, sei lá, ele convive naquela aula, da coisa de um ambiente biológico ali, tem uma bactéria, que nem pode ser chamada de bactéria, porque é tão difícil de estudar que a gente não consegue nem saber como é que funciona a contaminação do greening, leva para uma outra planta e essa planta perde toda a produtividade possível e torna improdutível, que você não consegue produzir a laranja e o suco de laranja. Tudo isso a gente volta, né, para falar da leitura, de se especializar e tentar traduzir. Isso também vale para todo mundo. Um jornalista que é especializado em mercado financeiro, por exemplo, explicar como funciona lá um CRA, um Certificado de Recebíveis do Agronegócio, ou um CRI de imobiliário. É um papel que uma empresa emite, um título de dívida, que tem um seguro por trás, por um tempo determinado. Tudo isso você vai ter que se especializar e tentar explicar, tentar e conseguir, espero, né, para o seu leitor, ou para o seu ouvinte, ou para o seu espectador, da maneira mais simples possível e mais didática possível. Uhum. E o que o jornalista ele precisa saber além disso, para cobrir esse tema? Ele tem que ter um conhecimento mais voltado para redação, para a produção audiovisual, VT, enfim. Quais áreas assim que seria melhor? Que temos? Jornalismo especializado É ou do agro. agronegócio? Do agronegócio. Eu falo, eu aprendi isso agro quando eu era moleque, assim, de lidar com tudo, né? Com a roça e quando eu era moleque, mas todos os jornalistas, minha mulher, por exemplo, ela é jornalista especializada em agronegócio. A Juliana Ribeiro, que trabalha com a gente no AgFeed, e ela é uma pessoa urbana. Ela, como jornalista, ela teve que estudar, aprender, ser curioso e saber perguntar, saber questionar e não ter medo. Acho que é fundamental, né? Não ter medo de saber, de questionar as pessoas, mesmo que você achar que é uma pergunta mais boba possível. Você tem que questionar sempre. O que é isso, o que é aquilo, o que para o outro pode parecer uma coisa corriqueira, para o leitor ou para o jornalista não corriqueiro. Então tem que questionar bastante e saber traduzir isso para o leitor, para o espectador, ouvinte, enfim, todo o receptador, né, da informação. E bacana que um dos eventos e locais também que é muito fértil para questionamentos são as feiras agrícolas, que ocorrem em diversas regiões, nas principais regiões produtoras do país, como no caso mais local aqui, o Show Rural, em Cascavel, tem a AgriShow, tem a TecnoShow, Expo Direto, entre tantas outras. Nesse ambiente, o jornalista ele consegue exercer muito dessa criatividade e também o questionamento. Queria saber de você, como que você se planeja para cobrir esses eventos? Você vai indo no olho ou faz um estudo prévio? Como que é? Eu lembro que
30 anos de profissão, 22 de agronegócio, 20 de agronegócio na cobertura diária do agronegócio. Eu nunca tinha ido para o show rural, né? Então foi minha primeira vez. Graças ao show rural estou aqui, né? Conheci o Edu lá no show rural. Foi muito bem recebido, assim, é incrível como a gente foi bem tratado. Mas a gente faz um planejamento prévio, né? A gente que vê quem vai estar lá, quem vai estar, quais expositores, quais os principais, porque no show rural a gente foi só eu do AgFeed. Na AgriShow, que terminou aí recentemente, a gente foi em 4 jornalistas, né? E mais um dos outros sócios nossos. Então a gente tem que fazer um planejamento prévio, conversar com os editores, quem que a gente vai entrevistar. O show rural é bem grande, a gente tem que escolher, infelizmente, quem vai ter que cobrir, né? Quem que vai ter que vai acompanhar, fazer pautas curiosas, fazer pautas diferentes, priorizar a informação e estudar bastante tempo antes, né? Estudar como é a logística, como você vai estar na feira, onde é cada stand e também ver de acordo também com o cenário econômico do agro, né? A gente percebe aí no show rural um cenário era um pouco diferente, ainda estava tendo o plantio da safrinha, tinha outras questões para falar com os executivos das empresas que a gente falou, com os agricultores, os produtores. Agora, já na AgriShow, a gente tem um cenário completamente diferente. A safrinha de milho já estava consolidada praticamente, já estava chovendo bastante. A safra de cana começa a ser colhida. A gente estava em Ribeirão Preto, na AgriShow, muita pergunta de cana-de-açúcar. A gente está cada vez mais perto do lançamento do Plano Safra, né? Está toda em definição, todo o questionamento. Cada feira tem uma questão diferente, uma região diferente e um estudo prévio diferente que a gente tem que fazer. Isso que vai determinar se vocês vão cobrir mais as tecnologias ou se vai ser mais voltado para políticos, autoridades, enfim. No caso do AgFeed, a gente tem uma prioridade para cobrir empresas, entrevistar grandes empresas, entrevistar grandes fornecedores de máquinas, grandes companhias de insumos, de defensivos, e também fazer coisas de política, porque, conforme eu te disse, tem a questão do Plano Safra, é uma questão fundamental, né? E tem também as questões políticas pontuais. Eu lembro que no show rural, o deputado Pedro Pion, que é o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, estava aí e tinha uma questão política pontual, tinha a questão do Trump, tinha a questão dos vetos na reforma tributária, né? A isenção para títulos do agronegócio, né? O presidente vetou e falou bastante sobre essa questão. E também tem a questão importante sobre as empresas. Mas no AgFeed, especificamente, a prioridade são empresas. No broadcast, quando eu trabalhei, a gente tinha que se desdobrar e também fazer muita coisa sobre política, porque o material que a gente produzia também ia ir para outras editorias, editoria de política, editoria de economia. Eu lembro no AgriShow que eu cobri com o Palocci, estava lá, a questão não era sobre água, a gente tinha que perguntar sobre economia. Por isso que eu volto à questão de você ter que saber sobre tudo, porque vai estar numa feira rural como essa, você vai ter um presidente da República, você vai ter um governador de estado, você vai ter um político que não é agro, e você vai ter que fazer perguntas e vai ter que falar sobre outras questões também. Se você trabalhar em um veículo como eu trabalhei, que não tinha só a editoria de agronegócios. O bacana do agro é que ele é muito dinâmico, né? Ele tem muitas áreas que orbitam esse sistema e que tornam ele bem complexo e bem, diria até bem completo, assim, para quem cobre diversas áreas, é uma área bacana. E nessas feiras que você participou, qual que foi a pauta assim que mais te marcou ou a experiência que mais te chamou a atenção, que você leva contigo, que você gostaria de compartilhar? Nossa senhora, foram tantas feiras na coisa, mas a gente estava conversando com um grupo de amigos aí.
que cobre a Grishow há muito tempo, assim. Tem um que cobre desde 2000, uma colega que trabalha desde 2003, outras desde... E sempre para a gente contar aí os bastidores da Grishow, né? Que é a feira que eu mais acompanhei, né? Falando... infelizmente eu não pude acompanhar antes o show rural, mas que foi maravilhoso. Mas a Grishow tinha histórias incríveis, assim. Por exemplo, quando era, não é hoje, para quem já conhece a Grishow, não é no espaço que é hoje, era um espaço bem mais modesto, bem menor. É, e logo no primeiro mandato do presidente Lula, ele estava com toda a popularidade, ele estava numa reunião com lideranças rurais, em um stand, um auditório pequenininho que tinha na feira, e era uma tarde de um dia de semana e deu um daqueles temporais de verão. Acabou a luz na feira inteira e tinha um gerador, por exemplo, na feira, especificamente para essa área. Assim. Então, o único lugar que tinha energia elétrica era lá. E a chuva foi tão forte que a água passava em cima do tabalado, né, que é o chão do stand do que estava tendo a reunião, assim. E eu lembro perfeitamente como foi caótico, assim, o medo que a gente tinha de tomar choque e a dificuldade que a gente tinha de ouvir pela parede o que eles estavam conversando lá dentro, porque era muita chuva. E eu lembro dos meus colegas, tinha vários colegas de São Paulo que estavam lá cobrindo o presidente especificamente naquele dia, que tiveram que sair, porque na época não tinha celular direito para você passar a matéria, era muito ruim, não tinha sinal na feira. Eles tiveram que ir para um shopping, por exemplo, em Ribeirão Preto, vocês contando que eles entraram no shopping lá todo enlameados, parecia um pessoal que tinha saído da roça para poder trabalhar, para achar na época, um computador para poder escrever e mandar matéria para lá. Várias histórias, assim, várias de dificuldade, de histórias com todos os presidentes que foram lá, enfim, foram histórias bem boas e curiosas do agronegócio e da política também, né? E bacana, né? Tem muita história para contar. E agora, recentemente, cada vez mais presente nas feiras é as empresas do exterior. Empresas chinesas, enfim, às vezes que não tem tanta comunicação e não consegue, às vezes, falar tão bem com o público daqui e querem expandir as vendas. Como que é nessas feiras conseguir cobrir essas empresas, conversar com eles? Como que funciona essa dinâmica? Tem uma matéria que eu fiz na AgriShow agora, que é um bom gancho, né, para poder falar sobre isso. Tava lá na AgriShow, aí o editor, o sócio, né, o dono do site, o editor Luiz Fernando Sá, falou: Ó, Gustavo, tem um pessoal lá no cantinho da feira lá, que é chama Pavilion China, ou China Pavilion, que é um pavilhão dos chineses lá. Vai lá e faz uma matéria, assim. Eu tive um tempinho na feira, tava no final de tarde, e fui lá visitar. Eram 57 expositores, e aí você entra no pavilhão, assim, você não. Perdão. No pavilhão, você parece que você está em outro país. É um negócio bem simples, bem mambembe. E aí você sentava para conversar com o pessoal e se não tivesse um tradutor ali, era impossível falar. Assim. Eu tentei até falar em inglês com alguns lá. Teve um que eu consegui me comunicar em inglês, que ele conseguia falar em inglês, que era um diretor de uma fábrica de tratores. Mas teve um caso lá no pavilhão da China que era um pessoal de máquinas para alho, para processar alho, descascar, colher, muitas máquinas assim. Tudo bem que só tinha em catálogo, né? Não tinha a máquina em si, mas uma empresa aparentemente grande e eles só mostravam para mim o folder que eles tinham e é isso aqui, tipo assim, eu tentando perguntar em inglês para eles quando vocês vão voltar, o que vocês estão achando, nada assim. E fui salvo aí por um ou outro tradutor, que em Ribeirão tem uma comunidade de Taiwan que fala chinês que conseguiu fazer a tradução para mim. E só, assim, o resto foi muito curiosa essa história. Foi recentemente, a matéria está lá no Logfeed para quem quiser ler sobre os chineses. Bacana. E na produção diária ali no portal, como que é a relação que vocês têm com as assessorias das Big Techs para produção do conteúdo?
Bom, as assessorias normalmente nos procuram, passam a pauta, e quando a gente é, quer fazer alguma história, a gente procura, assim, ter normalmente uma boa relação. Mas tem muita coisa, como eu vou falar, tem muita coisa que não nos interessa. A gente recebe muito e-mail de assessoria, muito procurando para poder tentar vender uma pauta. A gente entende, eu sei que é difícil, o jornalista está lá do outro lado também, a dificuldade de vender uma informação é complicado, mas assim, é difícil e a gente, sim, infelizmente, tem que dispensar muitas informações e muito material que vem dos nossos colegas, né? Mas, enfim, é isso. Assim, a gente sabe os temas, a gente sabe do que precisa. Normalmente a gente vai atrás e quando tem matéria boa que nos interessa vindo de assessoria, a gente com certeza vai publicar e vai tentar ouvir um executivo, uma executiva, um diretor, uma diretora da empresa para poder fazer uma história é, mais ampla e mais interessante aí para o nosso leitor. Bacana. E sobre a independência, na produção jornalística, você comentou que o jornalismo ele tem que perguntar, né, quando é para perguntar e não pode se restringir muito da produção. Queria saber como que você lida com isso, sabendo que tem empresas que estão investindo ali no portal, que são parceiros, como que é para lidar com essas questões da produção jornalística, se cabe críticas, às vezes alguma empresa, mesmo às vezes sendo parceira, como que fica esse dilema, às vezes, ético que ocorre? Para mim é fundamental. Independência é uma palavra que é sinônimo do meu jornalismo, pelo menos. Eu não, a gente vai entrevistar como parceiros, como vai entrevistar concorrentes dos parceiros e para mim é fundamental ser independente. Esse é o meu lema e isso eu vou carregar comigo para sempre. Não vou evitar perguntas, não vou deixar de fazer questionamentos independentes se é parceiro ou se não é parceiro de onde eu estou trabalhando. E com essa independência também, é possível que você faça também matérias investigativas, como no caso agora, recentemente, do governo de São Paulo, que ele quer vender algumas terras de institutos de pesquisa? Sempre. Eu adoro fazer matérias disso, eu adoro trazer para o público coisas que possam estar irregulares ou erradas ou imorais, enfim. E a questão das terras é uma questão muito complexa. Eu lembro que foi um assunto que eu comecei a escrever lá em 2015, 16, sobre isso. Ou seja, já tem quase 10 anos, né? Quando então o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, hoje vice-presidente da República, colocou um projeto para poder se desfazer das terras. E até assim, pessoalmente, a gente sabe que tem muita terra pública que não tem serventia e não tem serventia para pesquisa, mas a forma como está sendo feita, a forma como foi feito, a forma como foi desenhado isso e como tenta ser empurrado goela abaixo tem que ser sempre questionado, porque eu conheço bem São Paulo, eu conheço o estado de São Paulo praticamente inteiro. Viajei centenas de vezes nas coberturas que eu fiz, e a gente sabe onde tem terra produtiva, onde tem terra produtiva para pesquisa, e onde não tem terra para isso. Assim. O caso clássico é o caso da Fazenda Santerize, que é aqui perto de onde eu moro. Eu cresci em Campinas, eu visitei várias vezes as pesquisas quando eu era estudante. A gente sabe muito bem o que é a área de interesse imobiliário, para especulação imobiliária, o que é a área de pesquisa ou não, assim como uma outra área em Jundiaí, por exemplo, uma cidade aqui perto, que é uma área que tem uma pesquisa que no mundo, um padrão mundial, por exemplo, pesquisa para IPI, que é esses equipamentos de proteção individual muito usado na agricultura e obrigatório para muitas culturas, só é feito no mundo com a qualidade que é
só é feita nessa região de Jundiaí, nesse centro de pesquisa de Jundiaí, e é um centro de pesquisa que é ao lado do aeroporto, uma área extremamente valorizada e que possivelmente o governo não estaria muito preocupado com a pesquisa e estaria mais preocupado em vender essa área para poder botar dinheiro em caixa e fazer caixa. E mostrar isso, contar essas histórias é o fundamental, porque a partir das histórias que a gente começou a contar lá em 2015, 2016, 10 anos atrás, surgiu um movimento político grande, surgiu uma pressão grande. Essa área de Jundiaí, por exemplo, é tombada, é muito difícil de ser vendida. Então, é uma área que é a função do jornalista, mostrar isso e evitar que coisas como essa aconteçam, dá o prazer do governo. O jornalismo não pode ser só a cobertura tecnológica, né? Tem que também ter a investigação e abordar as questões têm que ser abordadas, né? Com a ética e respeito aos princípios da profissão, né? Exatamente. Se você puder salvar uma vida, puder evitar um negócio mal feito, para o bem comum, para o bem público, é isso que interessa no jornalismo. Assim como você mostrar uma pesquisa importante que possa melhorar a qualidade de vida das pessoas, mostrar um avanço que o agronegócio proporcionou. Por exemplo, já me vem à cabeça o carro Flex, por exemplo, que foi evitado de morte com o carro Flex, né? Com mais uso do etanol do que o uso da gasolina, com a poluição que foi evitada, com as emissões que foram evitadas com o etanol. É um exemplo de uma pesquisa do agronegócio e dos benefícios que isso possam trazer para a população em geral, que é o que importa para o jornalismo. Além do etanol, agora o biometano também, né, que está cada vez mais em evidência, o pessoal usando dentro da propriedade ali, com os caminhões, enfim, e vai se expandindo cada vez mais, né, pesquisa e inovação. Exatamente, tudo que puder evitar mais emissão de carbono e poder sequestrar esse carbono já para uso público, né, e economizar, enfim, e poder fazer um negócio mais ambientalmente correto, enfim, saúde da população é importante, né? Tem o princípio do jornalismo, né? O impacto humano, né? O interesse humano é fundamental sobre muitas outras coisas. Certo, Gustavo. Eu gostaria de agradecê-lo a participação e a disponibilidade de participar deste episódio. Muito obrigado. E eu que agradeço, e é um grande prazer, repetindo o que eu falei no começo, poder falar para estudantes. A profissão nossa é muito, muito difícil, muito complicada, mas tem muita coisa boa e vale a pena experimentar. Eu estou experimentando isso faz mais de 30 anos e sigo nela. Tem minhas outras coisas que eu gosto de fazer, enfim, cuidar da saúde, pedalar, cuidar de bicicleta e curtir meus filhos, a minha família, enfim. Mas a profissão é bem legal e espero que todos que estão nos acompanhando sigam em frente e contem comigo aí para qualquer dúvida. Pode entrar em contato, enfim. Vai estar sempre disponível para poder trabalhar e trabalhar. Espero encontrá-los de novo. Espero encontrar você de novo. Lembrando que eu conheci o Edu aí no Show Rural. O trabalho dele e da colega dele que fazia uns vídeos lá me chamou muita atenção. E, sim, o futuro é brilhante para vocês e sigam esse caminho. Certo, eu que agradeço. E também agradecer o trabalho da equipe técnica do Denilson Martins e João Vitor. E também aos nossos ouvintes e telespectadores, não deixem de acompanhar as nossas publicações da série O Foca nas redes sociais, Instagram e TikTok @Confag, LinkedIn no núcleo Confag e entre outras plataformas. Fique bem informado e até mais!